Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que alegria nós nos reunirmos pela última vez, no ano de 2025, no culto público, para nós podermos glorificar o nome do Senhor, para nós podermos cultuá-lo, cantar louvores, aprendermos mais da sua palavra. Esse é o nosso desejo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie em toda a sua verdade, assim como foi em todo o ano de 2025. Quero chamar a sua atenção rapidamente para 2 avisos. Semana que vem, no domingo que vem, será dia 3/1, e como é o primeiro domingo do mês, o início de um novo ano, nós teremos a ceia do Senhor. Então, por favor, não falte, ok? Nós celebraremos a ceia do Senhor na semana que vem. E o outro é que quarta-feira, assim como foi na quarta passada, nós não teremos culto de virada. Se o Senhor permitir, ano que vem, nós assim o faremos. Mas esse ano nós não teremos o culto da virada, então nós não teremos o culto de oração, ok? São esses os avisos. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, colocar a sua vida, o seu coração em oração diante do Senhor nesse tempo, pedindo que Ele venha falar com você, com a igreja, por meio dos louvores, por meio da pregação, e assim nós estaremos iniciando a nossa última celebração do ano de 2025. Pai, nós queremos, nesse tempo, ó Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor. Não somente hoje, mas olhando para todo o ano de 2025 que já passou. Hoje nós nos encontramos no último domingo do mês, do ano, onde nós temos o privilégio de nos reunir enquanto a Tua igreja para poder Te cultuar, para podermos cantar louvores a Ti, para apresentarmos a nossa vida em sacrifício santo e agradável ao Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza a prestarmos um culto, assim como o Senhor deseja, genuíno, em espírito e em verdade. O Senhor se agrade das nossas vidas, que tudo, ó Deus, que nós fizermos aqui seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nós podemos experimentar a Tua fidelidade, a Tua bondade sobre as nossas vidas durante todo esse ano. O Senhor continue nos conduzindo, o Senhor continue fortificando os nossos pés na Tua palavra e em Cristo Jesus, que é a nossa rocha bem firme. Que assim, ó Deus, possamos suportar as dificuldades, as tristezas, mas também nos alegrarmos com a esperança, com a vida e com a Tua condução e proteção sobre as nossas vidas. Receba, ó Deus, a nossa adoração. Esse é o nosso desejo. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a se colocar em pé nesse tempo, para nós lermos a palavra do Senhor. Salmo de número 145, do verso 1 até o verso de número 3, nós vamos fazer a leitura responsiva, ok? Salmo de número 145, verso 1 ao verso de número 3, eu leio os ímpares e a igreja o par. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Rei meu,
Eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Meus irmãos, o salmista, ele exalta ao Senhor, ele bendiz o nome do Senhor para todo o sempre. O desejo dele é de todos os dias bendizer e louvar o nome do Senhor, porque ele é grande, porque ele é digno de louvor. A sua grandeza é incompreensível. Nós começamos o ano exaltando e glorificando ao Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de terminar 2025 exaltando e glorificando ao Senhor, dizendo que Ele é o único digno de louvor, de que a nossa vida é para adorar ao Senhor para todo sempre, que a nossa boca é para exaltar esse Deus que é o nosso Rei, o nosso governador, o sustentador dos nossos dias, a razão da nossa existência, a nossa alegria. Você está alegre de estar aqui hoje, no último domingo do ano, podendo engrandecer o nome do Senhor? Amém. Faça isso nesse tempo. Exalte ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Tenha um tempo de oração, de adoração, de exaltação ao Senhor. E logo após eu vou pedir para o irmão Lúcio que ore ao Senhor exaltando o nome dele, adorando-o por quem ele é, pela sua condução, pela sua proteção, mas também por ser o dono e a razão da nossa vida. Curve sua cabeça, ore ao Senhor e logo após o irmão Lúcio estará orando. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, nós te agradecemos por esta oportunidade, ó Pai, que é única, esta oportunidade, ó Pai, que nos faz compartilhar, ó Pai, entre nós, que nós te adoramos, que nós sentimos a Tua presença nas nossas vidas, ó Pai, do dia a dia. E eu quero, ó Pai, te agradecer por essa oportunidade, por esse tempo, ó Pai, que nós estaremos aqui para te louvar, bendizer o teu nome, colocar no teu trono de graça, ó Pai, as nossas gratidões, porque o Senhor cuidou de nós, ó Pai. Amém. O Senhor nos sustentou até aqui. Eu também quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem permitido a nossa comunhão contigo, ó Pai, através do teu Santo Espírito e da pessoa de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quero pedir perdão ao Pai e por algum momento, ó Pai, que nós fizemos o teu Santo Espírito ficar triste. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, que controle o nosso coração, ó Pai, que controle as nossas ações, permitindo assim, ó Pai, uma comunhão mais próxima de Ti. Quero pedir ao Senhor que seja com aqueles irmãos que ainda não estão conosco, com aqueles irmãos, ó Pai, que estão em viagens, ou aqueles irmãos, ó Pai, que estão trabalhando, que o Senhor esteja com cada um deles, ó Pai, porque eles não estão aqui conosco, mas nós pedimos que o Senhor esteja com eles. Amém, Jesus. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, que continue com a liderança dessa igreja, permitindo assim, ó Pai, um trabalho mais próximo, ó Pai, de Ti, que possamos trabalhar em prol do Teu reino, para o crescimento do Teu reino, Pai. Esteja, ó Pai, com todos aqueles que fazem parte da liderança. E eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco. Amém. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, ainda em pé, nós iremos cantar 2 canções de adoração ao Senhor, que nós bendizemos o nome do Senhor e que nós cantaremos o nome do Senhor para todo sempre. Adore ao Senhor nesse tempo.
Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto eu estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Só a igreja. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas
minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá da tua alegria. Só a igreja. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Pode se assentar? Esse é o momento, meus irmãos, onde nós nos aproximamos do Senhor em contrição. Nós confessamos a Ele os nossos pecados. Nós pedimos ao Senhor por graça, por misericórdia, por perdão. Pedimos ao Senhor que Ele renove o nosso coração para que nós sejamos limpos e transformados por meio da sua palavra. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós abandonamos a culpa. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós temos a certeza da libertação e do perdão pleno em Cristo Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32, verso de número 1 até o verso de número 5. Salmo de número 32, verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Esse é um salmo que reflete a felicidade do homem que é perdoado, do homem que recebe a graça, do homem que recebe a misericórdia do Senhor. Diz o texto bíblico: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como o calor da seca. Confessei-te o meu pecado. Confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse é o tempo que o Senhor nos chama ao arrependimento. É o tempo de nós curvarmos as nossas cabeças, olharmos para dentro do nosso coração, ver se há algum pecado oculto, ver se há caminhos que têm nos levado ao distanciamento do Senhor e confessar a Ele o nosso pecado, na certeza de que Cristo Jesus, ali na cruz, levou a culpa do nosso pecado. No seu corpo, Ele levou a consequência da nossa transgressão e da nossa iniquidade. Pelo seu sangue é que nós somos cobertos e limpos de todo o pecado. Enquanto nós permanecermos no pecado, nós permaneceremos sem vigor. E hoje é um bom dia para nós nos lembrarmos disso. O calor que faz, que esgota as nossas forças, é o que o pecado faz com a nossa vida. Ele nos aprisiona e nos tira a alegria de viver.
Mas em Cristo há perdão, em Cristo há misericórdia, quando nós confessamos e abandonamos o nosso pecado. Curve sua cabeça, ore ao Senhor. Logo após eu vou pedir para o irmão Johninho que esteja orando nesse sentido, uma oração de confissão de pecados ao Senhor. A igreja orará, depois o irmão pode orar. Okay? Senhor Deus e amado Pai, te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui na igreja reunidos, para poder louvar e adorar o Senhor. Mas também estamos aqui, Senhor, para confessar os nossos pecados a Ti. Sabemos que somos falhos, temos errados, mas peço que venha trabalhar no coração de cada um dos irmãos, que possamos olhar para a Tua palavra, refletir na Tua mensagem, ó Pai, que possamos reconhecer nossas falhas e assim pedir perdão ao Senhor, nos arrependermos genuinamente dos nossos erros, ó Pai. Só em Ti, Senhor, encontramos a libertação do pecado, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Peço que conduza essa igreja, que venha trabalhar na vida de cada um dos irmãos, que possamos reconhecer cada vez mais de Ti, ó Deus, que nós não somos nada, Senhor, mas a nossa esperança está no Senhor, ó Pai. É verdade, Deus. Cuide de cada vida aqui presente, venha trabalhar no coração de cada um, e aqueles que ainda não reconheceram a Ti, Senhor, como Salvador, Tu possas fazê-lo, Pai, no momento oportuno. Assim lhe peço, fica conosco durante esse culto, que possa ser para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Amém, Jesus. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a se colocarem em pé mais uma vez. Nós continuaremos louvando ao Senhor com mais duas canções que refletem justamente sobre isso. Em Cristo nós encontramos descanso. Em Cristo nós encontramos alívio. E em Cristo nós encontramos contentamento. É por causa da vinda de Cristo que os nossos pecados foram pagos completamente. É porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que então nós somos livres da condenação eterna. E quando nós estivermos cantando a segunda música, se você veio preparado para os seus dízimos e ofertas, você pode trazê-lo e colocá-lo aqui no gasofilácio. Lembrando que esse é um privilégio dos salvos. Se você não é salvo em Cristo Jesus, se você não entende que a oferta e o dízimo também é adoração ao Senhor, não faça, ok? Esse é um privilégio daqueles que creem e confessam a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Erga sua voz em adoração ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trono
Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, recebido na glória, na glória, na glória, na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, recebido na glória, na glória, na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na glória, na glória. Amém. Já pode se assentar. Nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Mas antes eu quero apresentar os nossos visitantes. Nós temos conosco hoje o Fabrício, que tem nos visitado. Que o Senhor o abençoe grandemente. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sinta-se muito bem no nosso meio. As portas estão abertas. Volte sempre que quiser. É um prazer tê-lo aqui conosco. Depois do culto nós passamos, abraçamos e podemos conversar com o irmão. Amém? Nós temos também o seu Luiz, que nos visita pela segunda vez. Deus abençoe grandemente a sua vida. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. E também a Patrícia, a irmã também. Deus abençoe grandemente
a sua vida, também é um prazer tê-la conosco. Assim que acabar o culto, nós podemos dar um abraço. Meus irmãos, vamos orar por esse tempo, orar pelos nossos visitantes, também pelos dízimos e ofertas e pela mensagem do Senhor. Pai bendito, nós te damos graças, porque podemos adorar a Ti com as canções, podemos exaltar o Teu santo nome através de músicas que são bíblicas, que refletem o Teu caráter, refletem o Teu agir, o Teu poder, a Tua majestade, ó Deus. Nos dá conforto ao nos lembrarmos de que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todo o momento, de que o Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, também pagou o preço dos nossos pecados ali na cruz, ó Deus, e nos libertou da condenação eterna e nos trouxe perdão completo dos nossos pecados. Obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos visitantes, Fabrício, Luiz e a Patrícia. O Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, ó Deus, e que o Senhor fale ao coração deles também através da Tua palavra. Assim também ao nosso, ó Pai, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, nos guie em toda a Tua verdade, nos traga discernimento a respeito daquilo que o Senhor quer transformar no nosso dia e na nossa vida a partir da Tua Escritura, Deus. Ela é viva e eficaz e produz efeito no nosso viver diário. Nós oramos tudo isso também clamando pela Tua graça e misericórdia sobre mim, na exposição da Tua palavra. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 136. Esse será o Salmo em que nós encerraremos o ano de 2025 e ele é muito propício, porque o seu tema é bom é render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor. Nós devemos render graças ao Senhor porque a sua misericórdia se manifesta em quem Ele é. A sua misericórdia se manifesta nas obras da sua criação. A sua misericórdia se manifesta ao enviar Cristo Jesus para resgatar o seu povo, a nossa redenção. Nós acabamos de celebrar isso no Natal. O Salvador que chega numa manjedoura humilde e que será consumado ali numa cruz sangrenta no nosso lugar. Mas nós também rendemos graças ao Senhor porque Ele nos conduz, Ele não nos deixa órfãos, Ele caminha conosco e nos preserva no meio da nossa caminhada. Ele nos protege enquanto estamos indo para a eternidade nos encontrar com Ele. Chegamos no último culto, chegamos no último domingo de 2025. Muitos de nós cansados, outros aliviados, alguns com o coração cheio de gratidão, outros ainda carregando lutas, sofrendo a dor da perda, fazendo perguntas que muitas vezes não encontram respostas. Mas cada um de nós chegamos aqui da mesma forma, do mesmo jeito e da mesma maneira, sustentado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quando nós olhamos para o nosso passado, ainda esse ano, para os dias que se passaram, nós fazemos uma pergunta: como nós chegamos até aqui? A quem nós devemos agradecer? E pelo que, de fato, nós rendemos graças? Pelo que agradecemos? O Salmo de número 136 responde a essas perguntas. Ele nos ensina que a gratidão do povo de Deus não nasce das circunstâncias favoráveis, como nós acabamos de cantar. Sobre a tempestade nós voaremos. Se nós voaremos sobre a tempestade, então quer dizer que ela está ou ela virá sobre as nossas vidas. Então nós rendemos graças ao Senhor e agradecemos a Ele, porque nós o conhecemos. Nós sabemos quem Deus é. Nós reconhecemos o que Ele faz. Não é isso que nós viemos fazer aqui? Ao prestarmos culto ao Senhor?
pararmos os nossos afazeres, não apenas para encerrar um calendário, mas para dedicar a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, em adoração, com ações de graças ao Senhor. Nós contemplamos o seu caráter santo, majestoso, misericordioso, poderoso. E o que requer de nós, então, ao contemplar o Senhor, é dobrar os nossos joelhos e reconhecermos somente a Ele, adorarmos somente a Ele, vislumbrarmos nas nossas vidas as suas maravilhas, os seus feitos grandiosos, que são iguais ao povo dele no Antigo e no Novo Testamento. E assim, expressarmos com o nosso coração e boca louvor e gratidão ao Senhor. Porque quando a gente olha para a história bíblica, para a história do povo de Deus, existe a mesma semelhança com a nossa hoje. Homens que estavam presos em cativeiros, mas que foram libertos pela ação do Senhor. Nós também estávamos presos, acorrentados, algemados pelo pecado, mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos libertou. A graça de Deus em Cristo Jesus nos trouxe nova vida, novo propósito e nova identidade. E o mesmo Deus que caminhou com o seu povo no passado, é o mesmo Deus que caminha conosco durante todo o ano de 2025 ou durante toda a nossa vida, até o encontro com Ele. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para os seus 365 dias no ano de 2025, você verá que o Senhor o guardou, que o Senhor o corrigiu, que o Senhor o consolou, que o Senhor o sustentou como o supremo pastor. Com a sua vara, Ele protegeu você dos perigos. Com o seu cajado, Ele trouxe você de volta quando você estava desviando do caminho. E é essa a razão de nós estarmos aqui. Não é apenas agradecer pelas bênçãos visíveis, pelas bênçãos materiais, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nos foi dado, mas é confessarmos o amor leal do Senhor, que nos trouxe até esse dia. A graça que se renova todas as manhãs, as misericórdias do Senhor derramadas sobre a nossa vida, é a mesma graça que nos conduziu até encerrarmos o ano de 2025, celebrando a sua fidelidade. Meus irmãos, o contexto do Salmo 136 o torna ainda mais belo e significativo. Ele vem depois dos cânticos de peregrinação, quando então os peregrinos saíam dos lugares distantes e iam até Jerusalém para poder adorar ao Senhor. É quando eles já estão ali, à porta do templo, para poder cultuar ao Senhor depois de toda a jornada, depois de toda a luta, depois de todo o caminho percorrido. Agora eles estão diante da presença do Senhor e com as suas vozes de gratidão e louvor por tudo aquilo que o Senhor fez. Eu e você somos esses peregrinos. Nós vivemos numa pátria que não é nossa. O Brasil não é a nossa pátria, ainda que nós moramos aqui. Nós estamos caminhando em meio a um mundo que é marcado por dores e incertezas. Mas o nosso caminho é a verdadeira pátria. A nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. E enquanto nós peregrinamos, nós aprendemos a cantar, a louvar, a expressar gratidão ao Senhor, mesmo em meio a terra estranha, porque o amor do Senhor é leal e fiel. Por isso, quando nós olhamos para o nosso ano, que se finda, nós precisamos nos perguntar, como a gente pode entoar louvores? Como a gente pode expressar gratidão ao Senhor em meio a tudo aquilo que a gente viveu esse ano? Nós tivemos perdas, nós tivemos momentos difíceis em relação à saúde,
Nós tivemos alegrias, respostas de oração, vitórias em oração. Como expressar gratidão e adoração ao Senhor em meio a tudo isso? A resposta se encontra no Salmo de número 136. Especialmente no refrão que vai conduzir todo o Salmo. Quando ele reforça a criação, a libertação, a condução, a proteção e o sustento de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos recorda que o amor leal de Deus continua agindo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. Para rendermos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas a gente vai parte por parte. E o primeiro ponto é que nós rendemos graças ao Senhor por quem Ele é. Acompanhe comigo a leitura do verso 1 ao verso 3. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois seu amor dura para sempre. O início do Salmo é aquilo que vai nos conduzir por toda a ação de adoração, de gratidão ao Senhor. Porque a verdadeira adoração, ela nasce de Deus e volta para o Senhor. Não tem como, meus irmãos, nós chegarmos aqui hoje e falar, não, eu vou adorar ao Senhor sem antes nós o conhecermos verdadeiramente. Qualquer adoração que não veja o caráter de Deus, qualquer adoração que não conheça ao Senhor, torna-se uma adoração vazia, porque não vem dele, porque não é direção do Senhor. E é por isso que o salmista aqui, ele começa olhando para o caráter de Deus. Ele começa reconhecendo quem Deus é, para somente depois apresentar o que ele faz. O convite é que nós contemplemos a Deus, que nós o vejamos em si mesmo, esse Deus que é perfeito em bondade e digno de gratidão eterna. E o salmista faz isso, como nós aprendemos hoje cedo, com o paralelismo, mostrando a sua progressão ao utilizar 3 termos aqui. Ele faz uma tríplice referência ao Senhor. Ele vai dizer Senhor, Deus e Senhor novamente. Não é simplesmente uma mera repetição poética. O propósito é moldar a nossa adoração, é moldar a nossa gratidão, é revelar a mim e a você a quem nós agradecemos. Perceba, não é o que, não é um objeto. Nós agradecemos a uma pessoa, a quem nós voltamos a nossa vida em gratidão. E a pessoa a quem nós adoramos, a quem nós agradecemos, tem nome. O verdadeiro Deus se distingue dos falsos deuses. O verdadeiro Deus revela o seu nome pactual ali na sarça ardente a Moisés e dá a se conhecer ao seu povo. E é por isso que nós temos o primeiro Senhor em caixa alta. Esse é o nome pactual do Senhor. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que revela o seu caráter e a si mesmo. Ele revela-se ao seu povo e dá a se conhecer. E ele faz isso por meio da sua palavra, mas ele também faz isso por meio da sua criação. Este é o Deus imutável e fiel para com o seu povo. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque o Senhor é bondoso. Porque o Senhor firmou a sua aliança conosco. Porque o Senhor não muda. Porque a aliança do Senhor é eterna e boa. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor nos direciona. Portanto, meus irmãos, a gratidão nasce de um relacionamento com o Senhor. Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que se revelou e se comprometeu com o seu povo. Eu serei o Deus de vocês eternamente. E é por isso que o chamado do Senhor para nós é agradecer. Agradecer a Ele por ter Ele se revelado a nós, por ter Ele nos amado, por ter Ele nos fazer conhecê-lo verdadeiramente. Nós temos a expressão de Deus em Cristo Jesus, a representação exata do ser de Deus, o verbo encarnado, a palavra viva, a autoridade final do Senhor.
Meus irmãos, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Cristo, porque Cristo revela a Deus. Não tem como nós irmos até o Pai sem antes passarmos pelo Filho. É por isso que a gratidão, ela começa com o relacionamento, olhando para quem Deus é. E é por isso que nós estamos aqui, para poder agradecer por Cristo Jesus, a palavra de Deus que nos faz conhecer o Pai. Mas nós estamos aqui também para louvar ao Senhor nesse dia, porque nós temos acesso pleno ao seu trono de graça, por meio de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e a humanidade, Deus homem, a imagem do Deus invisível, aquele que nos dá o caminho até o Pai, o verdadeiro caminho. E nós podemos louvar ao Senhor por isso. Exalte ao Senhor, porque é por meio da sua palavra revelada que nós somos orientados durante essa peregrinação até a nossa nova cidade, o novo céu, a nova terra. Porque é através da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que nós conhecemos o Deus que se comunica conosco, que se revela a nós e que se faz entender por meio das Escrituras. Meus irmãos, que privilégio nós temos em render adoração ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele se dá a conhecer, porque nós temos acesso pleno ao seu trono, mas também porque Ele nos deixa a sua palavra para nos orientar e nos guiar em toda a caminhada. Será que isso é motivo de gratidão ao Senhor? De exaltação ao nome do Senhor? Só que o salmista, ele continua, e ele aponta que a nossa adoração é uma adoração exclusiva. Deem graças ao Deus dos deuses. Não porque existam outros, mas para que reconheçamos a supremacia do único e verdadeiro Deus. Todos os outros são ilusórios, são invenções humanas, são ídolos mudos. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Não agem, não pensam, são feitos de madeira, prata e ouro. São obras das mãos dos homens. E diz o Salmo, que todo aquele que adora isso, são como eles. Portanto, a nossa gratidão, ela é exclusiva. Nós não devemos agradecer a ninguém mais, a não ser ao único Deus supremo, que reina sobre todos. Meus irmãos, nós não precisamos agradecer a santos, a entidades ou qualquer outra coisa que seja. Porque tudo isso é falso e deseja passar pelo Senhor. Porque a nossa adoração é exclusiva de gratidão somente a Ele. Diz o Salmo de número 95, verso de número 3. O Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. A quem nós temos agradecido? A quem nós temos voltado a nossa vida? Por fim, o salmista ele vai usar o nome do Senhor novamente, mas agora com letras minúsculas. Nós estamos diante de um título, meus irmãos. Um título que significa soberano e governante. Mas não é apenas um título. É uma confissão da autoridade universal de Deus. Ele não é apenas o Deus da aliança, nem apenas o Deus verdadeiro acima dos falsos, mas Ele é o soberano sobre todos os poderes humanos e celestiais. Sabe quem é chamado assim? Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olhar para tudo isso pode parecer muito técnico, pode parecer muito distante de nós. Mas é que se nós não entendermos isso, meus irmãos, a nossa gratidão não reverencia, não se dobra à majestade e soberania absoluta de Deus. Não existe outro. Não há mais ninguém. Há somente um único e verdadeiro Deus. Somente um soberano e eterno Senhor que merece a nossa adoração de gratidão e louvor. Perceba, o salmista conduz a mim e a você a olharmos para o nosso ano de 2025, a olharmos para a nossa vida
e reconhecer quem é o Senhor sobre os nossos dias e sobre o nosso viver. Quem é o Senhor na sua casa? Quem é o Senhor no seu relacionamento com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua família? Quem é o Senhor no nosso local de trabalho? A Ele, a nossa gratidão é expressa, porque as pessoas percebem, meus irmãos. As pessoas nos leem, elas sabem se nós servimos a Deus verdadeiramente ou não. Porque se não é o Senhor, se há algo ou alguém ocupando o seu coração, saiba que você está em pecado e distante do Senhor. A idolatria, a adoração ao Senhor é exclusiva. É por isso que o salmista, ele nos lembra, antes de agradecermos por aquilo que nós possuímos, nós agradecemos por quem é o Senhor nas nossas vidas. Senhor da aliança, o Deus pactual, o Deus que se relaciona conosco. Depois nós o reconhecemos que Ele é acima de todos os outros, Deus único e verdadeiro. E nós terminamos rendendo-nos a Ele no seu governo soberano, Senhor dos senhores. Por isso a nossa adoração é pactual, exclusiva e submissa. Não é apenas agradecer pelas bênçãos visíveis, mas é contemplar a majestade do Senhor. É reconhecer a sua grandeza e o seu senhorio absoluto. É se dobrar diante da sua santidade. É se voltar a Ele verdadeiramente, é colocar o coração e se contentar no Senhor, se regozijar no Senhor. É por isso que o Salmo 136, ele começa olhando para quem Deus é. Para que agora nós possamos então a render graças ao Senhor pelos seus feitos maravilhosos na criação. Acompanhem comigo mais uma vez a leitura do verso 4 até o versículo de número 9. Ao único que faz grandes maravilhas, pois seu amor dura para sempre. Aquele que fez os céus com entendimento, pois seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, pois seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois seu amor dura para sempre. E a lua e as estrelas para governarem a noite, pois seu amor dura para sempre. O chamado agora é adorarmos ao Senhor pelo que Ele faz, começando pela sua criação. Ele nos lembra que existe apenas um Deus, e que esse Deus, o único verdadeiro, é o Criador e sustentador de todas as coisas. A criação expressa a misericórdia do Senhor, porque tudo o que existe e foi criado, foi feito para sustentar e alegrar a vida humana. Jeremias declara que as misericórdias do Senhor se renovam sobre o nosso viver todos os dias pela manhã. Portanto, a cada nascer do sol, Deus renova diante do mundo o testemunho da sua misericórdia. Se nós estamos aqui à noite, nós podemos celebrar a fidelidade do Senhor, porque a misericórdia dele nos fez acordar pela manhã, nos sustentou e nos guiou durante todo o dia. Nós vemos os atributos de Deus que são invisíveis na sua criação, seu eterno poder e a sua majestade, a sua divindade, porque são manifestos claramente por meio das coisas criadas. E é por essa razão que os homens se tornam indesculpáveis, porque Deus se revela através da criação. Mas sabe o que a gente faz? Nós somos iguaizinhos aos romanos. Nós trocamos a glória de Deus pelas coisas criadas. Então nós agradecemos a criatura em vez do Criador. Nós colocamos ídolos nos nossos corações e rejeitamos ao Senhor no nosso viver diário. Nós achamos que nós conquistamos porque nós nos esforçamos. Porque a saúde está boa, então está tudo bem. Porque o meu emprego está excelente, eu não estou tendo problema, então está tudo certo. Nós trocamos ao Senhor pelas coisas criadas. Mas cada elemento, meus irmãos, que foi criado pelo Senhor, é a expressão da bondade de Deus sobre as nossas vidas. É a expressão da fidelidade e do cuidado contínuo do Senhor sobre os seus fiéis. Deus faz ouvir a sua voz até os confins da terra por meio do sol, que sai de um lado e se põe do outro. Ele discursa um dia sobre outro dia sem falar,
por meio das coisas criadas. Deus disse, haja luz, e a luz veio existir. Faça separação da terra, do céu, e assim aconteceu. Separação do dia e da noite, e assim foi feito. Colocou a estação como o calor que nós temos aqui, que é o verão, porque serve ao seu propósito. Para que a terra seja cultivada, guardada e alimentada. Por isso, meus irmãos, nós nos lembramos que tudo que existe, somente existe porque foi criado através de Cristo, sustentador de todas as coisas. Portanto, quando a gente olha para o céu e vê aquela bela lua, bem redonda, brilhante, e do lado dela várias estrelas, nós agradecemos a Deus, porque foi Ele quem fez os grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. Quando nós saímos pela manhã, às 6, e já está aquele sol de escaldar, queimando a nossa pele, nós sabemos que ele foi feito pelas mãos do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas são feitos do Senhor, e o Senhor conhece cada uma delas. Se o Senhor conhece cada uma das milhares de estrelas que existem no universo, o Senhor também nos conhece, porque nós somos feitos pelo Senhor. Somos obras da sua mão. Nós agradecemos ao Senhor quando nós vamos para a praia e experimentamos aquela imensidão do oceano, especialmente num tempo como esse, que a água está geladinha, porque a gente sabe que aquela imensidão cabe na palma da mão do nosso Deus, porque Ele o criou. Respirar, meus irmãos, é dádiva do Senhor. É graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. É graça sobre graça. Misericórdia sobre misericórdia. Perceba que não nos faltam motivos para agradecer ao Senhor. O que nos falta é reverência e temor. Por isso, quando você estiver pela rua, olhando para o céu, vendo as árvores frutíferas, manga, maçã, olhando para as belas flores num campo, contemple a grandeza do Senhor. Adore ao Senhor. Porque a sua tamanha grandeza, as coisas que foram feitas, são imensamente pequenas diante do Deus que as criou. E quando você contemplar cada uma delas, exalte ao Senhor. Adore ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as coisas que foram criadas, elas aguardam o dia em que Cristo retornará. A criação geme a dores de parto. A criação sofre por causa do pecado que a aprisiona. Nós já fomos libertos desse cativeiro. Nós já fomos libertos do pecado. Porque o Criador em Cristo se tornou criatura para restaurar a criação corrompida. O mesmo que disse, haja luz, é aquele que o Evangelho de João vai dizer que é a luz que ilumina a todo homem com o seu Evangelho. Por isso, ao olhar para a criação, olhe para a sua vida. Olhe para os feitos de Cristo no seu viver. Porque Ele tornou você nova criatura. Você foi gerado de novo em Cristo Jesus. Você foi feito de novo nele. Agradeça, porque nele todas as coisas se fazem novas. Novo modo de pensar, novo modo de falar, nova forma de agir, nova maneira de reagir. Exalte ao Senhor com gratidão. Mas exalte a Ele pela transformação que Ele traz. Porque Ele te fez de novo em Cristo Jesus. Ele transformou a sua vida pela sua misericórdia que dura para sempre. Esse é o segundo motivo que nós temos para poder render graças ao Senhor. Porque Ele nos fez de novo. Novas pessoas em Jesus. Nova criatura. O terceiro é render graças ao Senhor pela libertação do seu povo. Acompanhe comigo mais uma vez, verso 10 ao verso 15. Aquele que feriu os primogênitos no Egito, pois seu amor dura para sempre. E que tirou Israel do meio deles, pois seu amor dura para sempre.
com mão forte e braço estendido, pois seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, pois seu amor dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, pois seu amor dura para sempre. Mas afundou no mar vermelho o faraó com o seu exército, pois seu amor dura para sempre. Ele é o Deus que criou todas as coisas, mas também é o Deus que nos libertou do nosso pecado. E nós podemos render graças, porque a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito relembra a nossa redenção. O Egito é o apontamento para aquilo que Cristo viria fazer no nosso lugar. Assim como Deus libertou Israel da escravidão, da opressão, Ele também nos tirou da escravidão do pecado. O cordeiro que foi sacrificado na Páscoa do Egito e o seu sangue foi passado nos umbrais das portas para que o primogênito não fosse morto, não foi poupado na vinda de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que seria imolado pelos pecadores. Mas todo aquele que está debaixo do seu sangue é poupado do juízo eterno. Todo aquele que está debaixo do sangue de Cristo é liberto da condenação eterna. O Senhor feriu os primogênitos no Egito. O Senhor divide o mar vermelho. O Senhor conduz o seu povo passar em segurança e pés a seco. Que forma? Com mão poderosa e braço estendido. Ele derrota Faraó. Ele derrota os seus cavaleiros, lança-os no mar. Por que que o salmista coloca a história do Egito aqui? Por que relembrar a Páscoa? Por que relembrar aquilo que o Senhor fez? Porque Ele quer que nós reconheçamos que Deus age com poder e misericórdia para salvar. Nós vemos o Evangelho anunciado aqui, meus irmãos. Cristo é o Redentor maior. Cristo é o libertador da nossa vida. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele derrotou os nossos maiores inimigos, o pecado e a morte. Só que Israel, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de ser conduzido pelo Senhor, de ver o Senhor agir na sua vida, eles se voltaram contra o Senhor. Israel se esquece de Deus. Israel vira as costas para o Senhor, a ingratidão dá lugar à idolatria. Eles passam a seco, Faraó é derrotado, eles são libertos da escravidão e eles vão dizer: este é o Deus que nos tirou do Egito, e um bezerro de ouro feito, fundido de ouro. Quantas vezes a gente não faz o mesmo? A gente não vive da mesma forma, a gente vira as costas para o Senhor. A gente se lambuza no pecado achando que Deus não nos libertou e a gente volta para a escravidão. A gente volta a colocar as algemas do pecado. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós adoramos falsos deuses. Nós desejamos o conforto, o sucesso, a aprovação humana, a nossa estabilidade financeira, as conquistas pessoais, ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem do ano, filhos na faculdade, mas a gente não agradece ao Senhor, a gente não louva ao Senhor, a gente não rende adoração a Ele porque Ele nos libertou do nosso pecado. Nosso maior problema não é a circunstância que cerca a nossa vida. Nosso maior problema são os inimigos que nós tínhamos, a morte e o pecado. E Cristo vai dizer que Ele derrotou a morte e o pecado completamente. Paulo vai nos lembrar: ó morte, onde está o teu agrilhão? Ela foi vencida em Cristo Jesus, derrotados na cruz. Meus irmãos, a morte já não é um fim, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. A morte é o rio que nós iremos atravessar para a vida eterna com o Senhor. O pecado já não reina mais no nosso coração, porque Cristo é dono do nosso viver, dono da nossa vida, Senhor sobre o nosso viver. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo agora, vivo na fé pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se antes nós vivíamos dominados pelo inimigo, agradecendo a coisas criadas, agora nós andamos em novidade de vida e reconhecendo o Criador que se fez servo e deu a vida para nós, a sua vida no nosso lugar. Cristo, o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Porque o seu amor dura para sempre, misericórdia e perdão eterno.
É por essa razão que a cruz é a maior expressão da nossa gratidão. Porque ali, a misericórdia foi derramada em sangue por nós. O santo foi entregue em favor dos pecadores. Não vivamos como Israel, ingratos, obstinados, endurecidos. Vivamos com um coração grato e reverente, reconhecendo, damos graças ao Senhor, porque Ele nos libertou e a sua misericórdia dura para sempre. Nós exaltamos ao Senhor, porque Ele não poupou o seu primogênito no nosso lugar. Isaías vai dizer que a Deus agradou moê-lo no meu e no seu lugar por causa dos nossos pecados. É a Ele a nossa adoração de gratidão. O texto segue. O quarto motivo é que nós rendemos graças ao Senhor por sua condução e pela sua proteção. Verso 16 até o versículo de número 22. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, pois seu amor dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, pois seu amor dura para sempre. E causou a morte de reis famosos, pois seu amor dura para sempre. A Sion, rei dos amorreus, pois seu amor dura para sempre. A Og, rei de Bazã, pois seu amor dura para sempre. Ele deu a terra deles por herança, pois seu amor dura para sempre. Sim, por herança a Israel, seu servo, pois seu amor dura para sempre. Meus irmãos, esse salmo ele é riquíssimo. Ele é belo. Ele nos enche de motivos para rendermos adoração e louvor ao Senhor. Não perca a conta. Nós estamos no quarto ponto. Nós rendemos adoração ao Senhor por quem Ele é, por aquilo que Ele faz na sua criação, pela sua libertação, e agora nós veremos que nós podemos render graças ao Senhor, porque Ele nos guia e nos guarda. O salmista recorda a história da libertação do Egito ponto por ponto. Ele faz isso para celebrar a fidelidade do Senhor em cada etapa da jornada até a entrada na terra prometida. Desde a libertação do Êxodo até a conquista da terra prometida. A mesma mão, o mesmo braço forte que libertou o povo da escravidão do Egito, é a mesma mão que os conduz e os protege no caminho. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Nosso Deus não falha, nosso Deus não para no caminho, nosso Deus não desiste, nosso Deus não abandona. Nosso Deus caminha conosco em meio à nossa peregrinação. Assim como o Senhor estava em cada passo que Israel dava, o Senhor está em cada passo que nós damos. E veja, Israel era um povo de dura cerviz, mas Deus é fiel à sua aliança. Ele não falha nas suas promessas. Durante o dia guiava por uma noite por uma nuvem, à noite por uma coluna de fogo. Quando o povo murmura e que tem fome, ele faz chover maná do céu. E o maná é suficiente de modo que nada falte e nada sobre. Deus é o provedor de Israel. Deus é o sustentador do seu povo. Esse é o amor leal. Essa é a misericórdia do Senhor, que dura para sempre. Ele não abandona o seu povo. Ele permanece conosco como o pastor do seu rebanho. Nenhuma das suas ovelhas se perderá. O pastor de Israel também é o meu e o seu pastor, e o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Salmo de número 23 nos lembra que Ele é o pastor que caminha conosco em meio às tempestades, mas também no vale da sombra da morte. Na sala de cirurgia, no filho que foi entubado, na dificuldade financeira, nos problemas conjugais, nos problemas no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos, nós nunca seremos abandonados. Por meio do seu Espírito, nós não ficamos órfãos, meus irmãos. Nós recebemos o Consolador, e Ele guia e nos sustenta durante toda a nossa caminhada. Aquele que fez chover maná do céu, aquele que guiou o seu povo,
aquele que sustentou o seu povo, é o pão vivo que desceu do céu, é a água viva daquele de quem beber nunca, jamais terá sede, mas vai jorrar para a vida eterna, será saciado eternamente. Ele é a luz que nos conduz à verdadeira pátria, que ilumina o nosso caminho. O nosso Deus não é homem para mentir. Cristo prometeu. Faz um exercício rápido de lógica comigo aqui, meus irmãos. Cristo é Deus? Vou repetir. Cristo é Deus? Deus mente? Se Cristo falou, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, isso é uma verdade ou não é? Então, se Cristo disse que Ele está conosco até a consumação dos séculos, confiemos. Descansemos. Descansarei, pois sei que Tu és Deus. Nós acabamos de cantar. Ele caminha conosco e nos preserva até o fim. E essa verdade, meus irmãos, é que limpa a nossa visão quando ela está embaçada, quando ela está nevoada. Ela que faz dissipar aquilo que nos tira a visão clara. E pode ser que hoje, talvez durante a sua vida inteira, do seu ano inteiro, a sua visão esteja turva e não esteja vendo o Senhor claramente. Mas ao olhar para a história do povo de Deus, veja-se nela. Coloque-se nela, porque você, em Cristo, faz parte dessa história. Nenhuma das ovelhas do Senhor se perdeu. Nenhuma das ovelhas do Senhor sofreu dano. Porque em Cristo, o supremo e bom pastor, elas estão seguras. Por vezes, meus irmãos, a nossa caminhada é difícil. O nosso ano é complicado. Nós começamos assim, muitos cansados, muitos sofrendo por causa de perda, de luto, muitos sobrecarregados. As lutas são grandes. É verdade. O mundo que a gente vive, ele é aprisionado pelo pecado e jaz no maligno. Mas quem nos ensina o caminho da gratidão é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Ele vai ensinar a começar reconhecendo quem é Deus. Pai nosso. Reconhecendo a nossa filiação com o Senhor. Reconhecendo a sua soberania. Pai nosso que estás no céu. Depois Ele ensina a reconhecer a sua vontade, quer seja na terra, quer seja no céu. Para somente depois nós suplicarmos as nossas necessidades. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, o pecado remanescente em nós, e assim clamarmos por perdão diário. Também é verdade aqui no Salmo de número 136. Antes de pedir, o salmista agradece. E ele nos convida a fazer o mesmo. Agradecer pelas bênçãos, mas também pelas lutas e pelas batalhas. Pelas derrotas, mas também pelas vitórias. Quantas vezes você foi ao Senhor em oração nessa semana? Quantas vezes você dobrou o seu joelho durante esse ano e agradeceu ao Senhor pelas lutas, mas também pelas bênçãos, pelas batalhas e também pelas vitórias? Na dificuldade, meus irmãos, nós somos provados e amadurecidos no Senhor. Nas nossas vitórias, nós reconhecemos que quem luta por nós é o Senhor. Por isso, damos graças ao Senhor, que nos conduz e nos protege, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós chegamos no penúltimo ponto, no quinto motivo, para rendermos graças ao Senhor. E Ele é por causa da sua providência. Leia comigo, verso 23, até o verso de número 25. Aquele que se lembrou de nós em nossa humilhação, pois seu amor dura para sempre. E nos libertou de nossos inimigos, pois seu amor dura para sempre. Aquele que alimenta todos os seres vivos, pois seu amor dura para sempre. Os versos finais, o salmista nos lembra que a misericórdia do Senhor ela não ficou no passado.
ela se faz presente no nosso dia a dia. O Deus que sustentou o seu povo com a sua providência fiel é também o Deus que nos sustenta hoje em 2025. Desde o clamor até o alimento sobre a mesa, tudo é fruto da bondosa mão do Senhor. Tudo é fruto da misericórdia e graça do Senhor. A história de Israel nos conta isso. Deus ouve o clamor no Egito, Deus os alimenta no maná, Deus faz sair água de uma rocha, Deus conduz o seu povo em segurança à terra prometida, derrota os seus inimigos e em cada detalhe, em cada passo, a misericórdia do Senhor se renova. Porque a doutrina de Deus, a providência de Deus, ela não é apenas uma doutrina. A providência de Deus é uma realidade. A providência de Deus envolve o nosso dia a dia, envolve os nossos filhos, envolve a nossa família, envolve a nossa esposa, envolve o nosso lar. A providência de Deus está na perseverança do trabalho, no cuidado do casamento, na criação dos filhos, no perseverar em meio a uma fé que é atacada, na confiança de um Deus que vai tirar, como nós oramos nesse ano, o Joãozinho de uma intubação. No Deus que vai salvar o pai da Andréia com um pastor que foi pregar a ele ali na UTI. E dias antes de falecer, ele reconhece Cristo como Senhor e Salvador. A providência de Deus chega sobre as nossas vidas também no último domingo de 2025, quando nós nos reunimos aqui, nos sentamos sobre essas cadeiras para adorar o único e verdadeiro Deus. Ela está na mesa cheia, na saúde preservada, no descanso concedido, mas também no culto que é oferecido ao Senhor. Tudo vem do Senhor e tudo é graça. Sabe qual que é a maior expressão da providência de Deus? É o que nós celebramos na quarta-feira passada. A vinda do Salvador, que seria consumado numa cruz. O Pai que entrega o seu Filho amado, porque nele nós somos escolhidos, amados e salvos. É por isso que não tem como nós olharmos para tudo que nós estamos observando e não dizermos: Senhor, obrigado porque Tu me salvaste. Obrigado porque Tu livrastes a minha vida da condenação eterna. Obrigado porque o meu pecado foi perdoado na Tua providência, que é Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Obrigado porque a morte não tem a última palavra, mas ela é o caminho para eu contemplar o Senhor face a face. Obrigado porque a Tua providência enche o meu prato de comida, enche a minha vida de saúde, preserva a minha esposa e a minha filha, sustenta a Tua igreja, direciona o Teu povo. É graça, Senhor, é providência, é misericórdia, é dádiva do Senhor sobre as nossas vidas. Não tem como nós olharmos para a história do Teu povo, não nos colocarmos nela e olharmos a nossa vida. Salmo 136, meus irmãos, nos lembra quem o Senhor é e o que Ele faz. Para isso, nós precisamos conhecê-lo e se relacionar com Ele. E isso só vem através da palavra e da oração. Como está a sua vida de devocional? Como está a sua leitura da Bíblia? Como está a sua vida de oração? Hoje, nós já são 8h20. Você orou quando você acordou? Você orou agradecendo ao Senhor pelo alimento? Café da manhã, almoço, café da tarde, talvez pela janta, se você já jantou. Se não, é um bom momento para você começar. Não se importa com quem está do seu lado, não. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor.
Agradeça a Ele por quem Ele é no seu dia a dia, por quem Ele é na sua vida, sobre o que Ele fez no seu viver. Porque é dessa maneira que o Salmo termina no versículo de número 26. Rendei graças ao Deus do céu, porque o seu amor dura para sempre. Exaltando ao Deus que reina sobre tudo. Ele é o Deus do céu, o soberano que exerce domínio e governa todas as coisas com justiça e santidade. É como se do início ao fim o salmista dissesse: tudo vem da graça e da misericórdia eterna do Senhor. O refrão aqui, porque a sua misericórdia dura para sempre, ele tem um propósito muito específico. Gravar na nossa vida e no nosso coração que a misericórdia de Deus nunca falha. Que o Senhor jamais erra. Esse é um cântico que era cantado pelo povo enquanto eles se reuniam para adorar ao Senhor. É um cântico antífona. Não sei se os mais antigos vão saber o que é. Quando tinha a liturgia, era dessa forma, a gente tenta resgatar. É igual a nossa leitura responsiva. O líder declarava o ato de Deus e o povo reafirmava, olhando para a misericórdia do Senhor. Vamos tentar fazer nesse tempo? Se coloque em pé, por favor. Desde o versículo de número 1, Jéssica, por favor. Eu começo e a igreja termina. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois seu amor dura para sempre. Ao único que fez grandes maravilhas, aquele que fez os céus com entendimento, pois seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, pois seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, pois seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, pois seu amor dura para sempre. Com braço forte, com mão forte e braço estendido, pois seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, pois seu amor dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele. Mas afundou no mar vermelho o Faraó com o seu exército. Pois seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Pois seu amor dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis. Pois seu amor dura para sempre. E causou a morte de reis famosos. Pois seu amor dura para sempre. A Sião, rei dos amorreus. E a Og, rei de Bazã. Pois seu amor dura para sempre. E deu a terra deles por herança. Pois seu amor dura para sempre. Sim, por herança a Israel, seu servo. Pois seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nossa humilhação. Pois seu amor dura para sempre. E nos libertou de nossos inimigos. Aquele que alimenta todos os seres vivos. Pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos céus. Pois seu amor dura para sempre. Tudo que o Senhor faz, criar, libertar, proteger, prover, salvar, é expressão da misericórdia e da graça do Senhor. A sua misericórdia, que dura para sempre, é nossa esperança e alegria eterna. Meus irmãos, nós vemos esse Deus revelado de maneira plena em Cristo Jesus. Aquele que reina nos céus, desceu à terra
viveu entre nós, morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai, para que hoje pudéssemos dar graças ao Senhor, porque Ele se fez Deus conosco. O Senhor que reina é o Cordeiro que foi morto, que ressuscitou e que vive pelos séculos dos séculos. Por isso, ao finalizar o ano de 2025, mas também em todos os dias das nossas vidas, que não nos falte motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é único, porque Ele é soberano, porque Ele é o Deus dos céus, porque Ele reina eternamente. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, Pai gracioso, nós temos o privilégio, ó Deus, nessa noite de olhar para Ti, porque o Senhor se dá a conhecer, olhar para o Teu agir na criação e sobre a vida do Teu povo, e termos uma certeza de que o Senhor é o nosso Deus, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós fomos alcançados com a Tua graça por meio do Teu Filho Jesus Cristo, que foi entregue ali na cruz, como o Cordeiro que tira o pecado, o santo pelos injustos. Tu esvaziastes da Tua glória para assumir a nossa natureza e levar sobre o Teu corpo, ó Senhor Jesus, a nossa iniquidade, de maneira que os nossos maiores inimigos, a morte e o pecado, foram derrotados na cruz. E agora nós temos vida e vida em abundância. Porque Tu ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Pai, nós não estamos órfãos, porque o Senhor e Teu Filho nos enviou o Consolador, que é o Teu Santo Espírito, selo da nossa salvação, quem nos alimenta diariamente com a Tua palavra, de maneira que possamos olhar, contemplar o Teu caráter, o Teu agir e a Tua providência sobre as nossas vidas, nos alimentando espiritualmente, nos guiando em toda a Tua verdade e nos capacitando a dizer não à tentação e ao pecado, a negar as paixões mundanas e viver uma vida para o Senhor. Que ao finalizar, ó Deus, o ano de 2025, possamos colocar a mão na consciência e ver como nós temos vivido ao Senhor. E assim, que a nossa vida seja transformada, para que rendamos graças ao Senhor, por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, mas também porque o Senhor nos deu nova vida, nova identidade, novo propósito. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares. Que ao entrarmos para o ano de 2026, as nossas promessas de ler a palavra, de ter uma vida de oração, não fique apenas em palavras e colocações vazias, mas que o nosso coração seja preenchido com a Tua graça e a Tua misericórdia, porque ela dura para sempre e nos conduz ao encontro com o Senhor. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar uma última canção em resposta à palavra pregada. Logo após eu estarei orando novamente, encerrando a nossa celebração. Teremos o pós-lude e assim depois nós estamos despedidos. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor.
a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Amém. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor nos conduziu durante todo esse ano. Não há maneira melhor do que finalizar ele, do que rendendo adoração, graça e louvor ao teu santo e precioso nome. Obrigado porque tu nos escolheste, tu nos salvaste e nos permitiste estar aqui hoje, para juntos cultuarmos a ti, bendizermos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o ano que se chega seja repleto da tua graça, que dura para sempre, da tua misericórdia que é eterna, para que consigamos e possamos viver para o Senhor todos os dias. Conduz-nos, Deus, em todas as coisas, a nos relacionarmos melhor contigo, a olharmos para os feitos do Senhor sobre as nossas vidas, a tua graça que nos liberta, o teu perdão que nos salva, a tua redenção que nos dá a eternidade com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que o Senhor nos dirija em todas as coisas. E agora, Deus, que a tua graça, que as exortações e consolações do teu Santo Espírito e o amor de Cristo repousem sobre a tua igreja aqui representada e espalhada pela face da terra. Firme, ó Deus, os nossos pés na tua palavra e na rocha que é Cristo Jesus. Que o ano de 2026 seja, ó Pai, um ano onde a gente tenha maior intimidade com o Senhor. Nós oramos tudo isso, gratos, no nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, nós vamos ouvir o pós-lúdio e nós estamos despedidos. Deus abençoe, meus irmãos, um feliz 2026 com Jesus
em toda e qualquer circunstância, porque Ele não nos abandona e não nos desampara, porque a sua misericórdia dura para sempre.